Fala rapaziada, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui é o Alex do canal Palestra 360, sejam todos bem-vindos. Se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreve aqui e deixe seu like no final do vídeo caso você goste do nosso conteúdo. A quinta rodada do Brasileiro iniciou na última terça. Ontem também tiveram jogos do Campeonato Brasileiro. Eu vou repassar aqui alguns resultados. Na terça-feira o Mirassol empatou em 2-2 com o Santos. Ontem o Atlético Mineiro venceu o Internacional por 1-0 em Belo Horizonte. O Bahia empatou com a equipe do Vitória em 1-1. O Flamengo venceu a equipe do Cruzeiro por 2-0. E o Corinthians perdeu para a equipe do Curitiba por 2-0 lá em Itaquera. Um resultado até que surpreendente, né? Eu não esperava realmente que o Curitiba pudesse vencer a equipe do Corinthians, ainda mais depois de ter perdido do São Paulo em casa com o time reserva, né? Mas, enfim. Completando os jogos da quinta rodada hoje, em São Januário, o Palmeiras vai até o Rio de Janeiro enfrentar a equipe do Vasco. O São Paulo recebe a equipe do Chapecoense no Canindé. O Grêmio pega o Bragantino em Bragança Paulista hoje. E também o Atlético Paranaense recebe o Botafogo. Então vamos falar um pouquinho aqui da partida do Palmeiras e Vasco, né? Na verdade, Vasco e Palmeiras, que a partida é em São Januário. Inclusive faz até um bom tempo, né, que o Palmeiras ele não enfrenta a equipe do Vasco em São Januário. Das últimas vezes que o Palmeiras pegou o Vasco como mandante, a equipe do Rio de Janeiro mandou os jogos ou no Maracanã ou vendeu o mando de campo para Brasília, né? Então faz um bocado de tempo que eu não me recordo qual foi a última vez ao certo que o Palmeiras acabou atuando lá em São Januário. Então vamos falar um pouquinho da partida, né? Provavelmente hoje o Palmeiras vai encontrar um pouquinho mais de dificuldade para essa partida, né? A equipe do Vasco, como todos sabem, desde a parada aí que eles ficaram fora da final do Carioca, né? Se não me engano, perderam na semi, que mandaram o Fernando Diniz embora. O Renato Gaúcho assumiu o time, né? E a gente sabe que quando um time troca de treinador, o elenco acaba se motivando. Desculpa, a garganta um pouquinho seca. O elenco acaba se motivando. Então eles vão querer mostrar trabalho hoje, né? E o Palmeiras também vai ter um pouquinho de dificuldade, porque a gente sabe que o Palmeiras conquistou o título do Campeonato Paulista no último domingo à noite. Então a equipe muito provavelmente vai ter algumas baixas por conta de desgaste, né? A gente sabe que o jogo lá em Novo Horizonte foi um jogo com campo extremamente pesado. O Palmeiras teve algumas baixas essa semana, como o zagueiro Murilo e o meia Maurício, que teve um corte no pé. O Murilo sofreu uma pequena lesão aí, um entorse no joelho, né? Não vai precisar passar por cirurgia, porém vai precisar fazer um tratamento conservador no Núcleo de Saúde e Performance do Palmeiras. Então hoje o Abel não vai repetir a escalação que tem repetido nos últimos jogos. Muito provavelmente também o Vitor Roque estará ausente por conta de controle de carga. E pode ser que haja algumas outras alterações na equipe titular, até para poder dosar aí energia. A gente sabe que tem atletas que têm tido uma sequência de jogos muito pesadas, né? Como Gustavo Gomes, Marlon Freitas, Andreas Pereira, Flaco Lopes, enfim. Mas o próprio Vitor Roque também, né? Então o Palmeiras vai vir modificado hoje. A gente não sabe aqui qual será a escalação que o Abel vai mandar a campo, mas com toda certeza haverá alterações na equipe principal. O meu palpite de time para o jogo de logo mais é o seguinte, é apenas um palpite, tá? Carlos Miguel, Kelvin, Gomes e Bruno Fux, Piquerez, Evangelista, Marlon Freitas, Andreas Pereira, John Arias, Flaco Lopes e Vitor Roque não. John Arias, Flaco Lopes e Alan. Essa é a minha escalação, o meu palpite de escalação, né? Que o que dá para colocar de melhor em campo hoje. O nosso palestra que trouxe as prováveis escalações.
tanto do Vasco quanto do Palmeiras. Eu vou dar uma lida para vocês aqui. O provável time do Vasco que vai a campo hoje é Léo Jardim, Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton. Barros, Thiago Mendes, Tietê e Nuno Moreira, André Gomes e David. Já a provável escalação que o nosso palestra ele divulga aqui da equipe do Palmeiras é Carlos Miguel, Kelvin, Gustavo Gomes e Fux e Piquerez, Marlon Freitas, Andreas Pereira, Felipe Anderson e John Ares, Ramon Sousa e Flaco Lopes. Eu acredito que o Abel ele não vai entrar com o Sousa de titular, porque a gente sabe que o Sousa ele tem sido uma válvula de escape no segundo tempo. Se ele entrar com o Sousa e Flaco Lopes logo de cara, se o Lopes precisar fazer um controle de carga no segundo tempo ou precisar sair por alguma eventualidade, você não tem um outro atacante para colocar no lugar, a não ser o Luiz, né? Então você vai jogar com 2 atacantes e só tem um substituto no ataque. Então eu acho que o Abel ele vai entrar com 3 meias e um atacante hoje. O árbitro da partida vai ser o Sávio Pereira Sampaio, que é o irmão do Wilton, né? É tão ruim quanto o irmão. A partida ela vai ter transmissão da Cazé TV, se eu não estou enganado, e também da Record, né? Então você vai poder aí assistir em TV aberta tanto pela Record quanto pela Cazé TV no YouTube, né? O meu palpite para a partida de logo mais, eu acho que o Palmeiras ele vai ter muita dificuldade de sair com a vitória hoje lá de São Januário. Primeiro que São Januário é um campo mais inóspito para a equipe adversária. O campo não é dos melhores lá, né? A gente sabe que o gramado de São Januário não tem aquela qualidade toda, principalmente nesse período que está chovendo bastante, tanto em São Paulo quanto no Rio de Janeiro. O gramado acaba ficando prejudicado, né? Eu acho que a partida hoje ela vai acabar em empate. Meu palpite seria empate se eu tivesse que apostar no resultado para a partida, tá? Eu acho que a partida vai terminar em 1-1. O Vasco ele tem que fazer uma partida aí de recuperação, né? O Vasco ele é o lanterninha do campeonato com apenas 1 ponto em 4 jogos. Então o Vasco ele vai querer mostrar serviço hoje para sua torcida, até porque se ele perder a partida, ele vai continuar na lanterna do campeonato. Meu palpite para a partida é essa, então. É meu palpite de 1-1. Quero saber a opinião de vocês. O que vocês acham da partida de logo mais? Palmeiras tem condição de ir lá buscar a vitória em São Januário, mesmo com todo o desgaste que teve aí dos últimos jogos? Deixa aqui embaixo seu palpite para a partida para eu saber. E coloca aqui para mim também as prováveis escalações. Provável escalação não, né? Qual escalação você levaria a campo hoje com o que o Palmeiras tem disponível, né? Tá bom? Esse foi mais um vídeo do pré-jogo. Mais tarde, depois do jogo, eu faço um vídeo do pós-jogo aqui pra gente poder dar nossa opinião sobre os melhores lances, momentos da partida, todas as polêmicas, enfim. A gente chega junto aí no pós-jogo, tá bom? Deixe o seu joinha, fortalece o nosso canal aí, fortalece a mídia palestrina, para que esse vídeo alcance cada vez mais palmeirenses e que eu possa levar a minha opinião e a minha mensagem para mais pessoas, tá bom? Um abraço, rapaziada, até mais, até a próxima.